Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, atendendo a pedidos, né? Esse vídeo aqui eu vou explicar um pouco mais como é que eu costumo geralmente estruturar minhas aplicações, né? Questão de pastas, nomenclatura de arquivos e tudo mais. Eu recebi bastante comentários aí e pedidos também via mensagem inbox, né? No LinkedIn. Me questionando sobre essa questão, né? Eu sei que tem bastante dúvida, né, sobre isso daí. Então, o vídeo de hoje é um pouco para esclarecer esses pontos, né? E, pô, com certeza, né? Você já ficou em dúvida, né? Em qual nome colocar numa pasta, num arquivo, ou qualquer coisa assim. Onde colocar a pasta, onde colocar esse arquivo. É, Então, é uma dúvida comum, né? Toda vez que a gente vai criar até nomenclatura de funções, né? De variáveis e tudo mais, né? Então o vídeo de hoje é um pouco pra gente discutir sobre isso, né? E antes de mais nada, né? Lembrando que não existe bala de prata, tá? Não existe arquitetura perfeita que vai suprir todas as necessidades em todas as situações possíveis, tá bom? Então não adianta a gente querer criar aqui a arquitetura perfeita que não existe, tá? Então, cada caso é um caso, vai depender do seu time, né? Então tem tudo isso. Se você está trabalhando com mais pessoas, né? Que não é só você. Então tem que levar isso em consideração também, né? Você tem que entrar em consenso ali com o seu time. Mas aqui é pra gente ter um norte, né? Mais ou menos ali, como que eu faço, né? Para estruturar minhas aplicações. Bom, eu tô num projeto aqui simples, né? Que é o Next Template. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Que geralmente é o template que eu utilizo nas minhas aplicações quando eu vou utilizar o Next, né? Então já vem tudo, já configurei tudo aqui já, então aqui já tem Style Components, que é o que eu costumo utilizar, para estilização, já vem configurado o Cypress, Storybook, o Jest, e por aí vai, tem várias outras libs aqui também, beleza? Outro ponto, né? Lembrando que eu estou utilizando aqui nesse template a versão 13 do Next, tá? A versão 13, para quem não sabe, né, teve algumas alterações ali, como a gente cria nossas aplicações. Agora tem essa nova pasta que chama App. Antigamente a gente utilizava Pages, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Aliás, eu já tenho vídeos sobre isso aqui no canal. Vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado para você dar uma olhadinha lá sobre essas novidades aí do Next, beleza? Então bora lá, né? Rolamos pra caramba aqui no início, mas são avisos importantes. Bom, primeira pasta aqui, né, que fica do lado de fora, nesse caso aqui do Next, é a pasta Public. Ela tem que ficar aqui, né? Então aí já é uma particularidade do Next. Essa pasta Public, ela tem o que, né? São os assets, fontes, imagens e por aí vai, né? O favicon, então são esses detalhes. Dentro de SRC, que geralmente eu jogo todos os arquivos e pastas assim que eu crio, eu coloco aqui dentro de SRC, tá? E aí lá de fora aqui são arquivos de configurações, né? Que geralmente necessitam ficar aqui na raiz do projeto, né? Aqui dentro de SRC, geralmente eu tenho uma pasta @types. Por que arroba? É só para deixar ela aqui no topo mesmo, tá? Para não ficar bagunçada ali em cima. Aqui no meio das demais pastas, né? Então esse @type geralmente eu tenho o que? Eu tipo ali minhas variáveis ambiente, né? Como eu estou utilizando o TypeScript aqui. E aqui no caso é um arquivo de tipagem do Style Components, né? Então geralmente eu tenho essa pasta types aqui. Então todos esses tipos que são globais aqui no meu projeto, eu geralmente jogo aqui dentro de types, beleza? Bom, como eu tinha falado, né? O Next 13 ele trouxe essa novidade aqui que é a pasta app. E nessa pasta app aqui acontece o seguinte. É bem semelhante ali em alguns pontos com a pasta Pages, só que ela tem algumas particularidades, né? Agora já puxando para o lado de nomenclatura de arquivos aqui, por exemplo. Esse arquivo que chama Page, arquivo que chama Layout, arquivo que chama Error, eles são já do próprio Next, tá? São convenções aqui que a gente tem que utilizar aqui dentro da pasta App, beleza? Então, se você trocar o nome aqui, ele já vai desempenhar um outro papel. Então, no caso aqui, todo arquivo que chama page, ele que vai ser a rota daquela pasta ali, né? Então, o page aqui na raiz vai ser meu index. O page aqui dentro de teste vai ser barra teste index, né? Dentro de teste. Se tiver uma outra pasta dentro de teste, vai ser, por exemplo,
barra teste, barra, sei lá, pasta, e aí, né, o page que tiver dentro da pasta, da pasta que chama pasta. O exemplo ficou bem ruim, né? Deixa eu ver se eu tenho um outro exemplo que ficou mais claro aqui. Não tem. Mas, por exemplo, né, imagina que o form aqui estaria dentro de dashboard. Então eu teria barra dashboard, page aqui, eu vou acessar o barra dashboard. Se eu tiver o form ali dentro, então eu vou ter barra dashboard, barra form, e aí ele vai acessar o page dentro de form, certo? Acho que assim ficou mais claro. Mas enfim, eu já tenho um vídeo já dedicado sobre isso, dessas particularidades do Next e esses arquivos que ele chama de arquivos especiais aqui também, beleza? Tá, outro ponto que eu queria trazer aqui porque a pasta app ela permite a gente agora criar componentes aqui dentro, né? Diferente da pasta pages. Porque antigamente a gente tinha que fazer o seguinte, né? A gente tinha que criar os nossos componentes, as nossas páginas ali, em um arquivo separado, porque aqui dentro a gente não podia ter estilização e tudo mais. Agora na pasta app a gente pode, tá? Eu não sei se deveria você criar tudo aqui dentro, a não ser que seja coisas mais simples, né? Mas eu acho que fica muitos arquivos aqui, muita responsabilidade dentro da pasta app. Uma boa prática que eu já faço, né, desde as versões anteriores que a gente utilizava a pasta pages, é criar uma pasta templates, que essa pasta templates ela seria tipo como se fosse um container da nossa página, e aqui dentro de pages eu apenas importava o meu componente ali, né? Então aqui dentro de templates, dentro de dashboard, por exemplo, eu teria a minha página de dashboard. Então eu teria meu index, o styles, teria testes aqui dentro, storybook, tudo mais, né? Storybook para a página talvez não, mas enfim, eu teria os meus arquivos aqui, estilização e tudo mais do meu componente aqui dentro de templates. E aí eu exportava esse componente dashboard, né, aqui da index, e aí lá na pages, no arquivo dashboard aqui na minha rota dashboard, eu importava diretamente, né? Então toda a parte de estilização e tudo mais ficava aqui a cargo da templates, né? Templates é onde eu montava e lá na pages eu apenas importava ela. Beleza? Aqui no app, né, é um pouco diferente, a gente pode ter os nossos componentes aqui dentro agora, tá? Mas beleza. Indo para uma pasta importante aqui dentro de qualquer aplicação front-end, né? Especialmente React, e são os nossos componentes, né? Tá, nossos componentes aqui dentro, para a gente entender um pouco mais dessa parte de nomenclatura de arquivo, a gente tem que entender alguns padrões que a gente tem, né? Que são, por exemplo, Camel Case, Snake Case, Pascal Case. Se você não sabe o que é isso, é basicamente o seguinte, ó, vou ter mais ou menos um norte aqui para a gente ter uma noção. Então, o Camel Case são aqueles arquivos que começam assim, ó, que tem, por exemplo, certo? Então, eles começam minúsculo, a primeira letra minúscula, e aí as próximas, a palavra inicial das próximas, a letra inicial das próximas palavras, ela é maiúscula, beleza? Vou criar aqui outros, que aqui no caso vamos ter, por exemplo, o Snake Case. O Snake Case é fácil de a gente lembrar que é o com underline, né? Underscore. E o Pascal Case, que seriam todas as palavras, né? A inicial, ela é maiúscula, certo? Então, são esses detalhes que a gente tem que lembrar. Por que eu estou falando isso? Porque aqui dentro do React você vai encontrar vários projetos escritos de forma diferente, né? A nomenclatura aqui das pastas, nomenclatura dos arquivos em si, né? Isso varia também, igual eu comentei, de projeto para projeto, time para time e tudo mais. Então tem que entrar em consenso com o seu time e ver o que faz mais sentido para vocês, né? O que geralmente a gente costuma utilizar aqui dentro de components, né? Geralmente é o Pascal Case, ou seja, tá vendo? A primeira letra aqui da palavra error é maiúscula, aí depois seguido de boundary aqui também é maiúsculo, tudo junto, e as primeiras letras são maiúsculas, né? De cada palavra, certo? Aqui dentro, por exemplo, a gente pode ter o seguinte, né? Outra dúvida que a galera tem bastante. Imagina que você tem um componente ou uma página que ela tem alguns componentes. Olha só, é um componente que ele tem componentes, subcomponentes ali dentro que só diz respeito a ele. Eu não vou compartilhar
isso com o restante da aplicação. Então, será que faz sentido eu ter esses componentes que são só desse componente aqui dentro da pasta components aqui de forma mais global para a aplicação? Talvez não, né? Então talvez faz sentido eu ter uma pasta components dentro do meu componente, tá? Pode parecer um pouco confuso, mas imagina o seguinte. Imagina que você tem um componente que chama list, né? Um componente de listagem mesmo, padrão. E aí, aqui dentro de list, provavelmente você vai ter que ter um list item, né? Então, cada item da lista ali, ele vai ser um componente também. Imagina que fosse o list aqui seria uma UL, né? E o list item seriam vários LIs ali, por exemplo, né? Então, o que a gente pode fazer? Criar uma pasta components aqui dentro do list. E aqui dentro eu ter, por exemplo, um list item, né? Outro ponto também são os hooks, né? Eu tenho um vídeo, né, só explicando essa parte de hooks, tanto quanto como eles funcionam na parte de teoria e na prática, e como que a gente pode utilizar eles para melhorar nossas aplicações. Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo, depois você dá uma olhadinha lá, que os hooks são muito importantes aqui dentro do React e fazem muita diferença na nossa aplicação. Mas basicamente, aqui nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uns hooks customizados para remover, né, a nossa lógica, né, a regra de negócio, a nossa lógica aqui do componente, a gente remove isso e joga para um custom hook, né? E aí, como esse custom hook ele vai ser utilizado apenas nesse componente, então a gente pode criar uma pasta hooks aqui dentro, né, seguindo a mesma lógica da nossa pasta components aqui dentro, né? Que são componentes que a gente vai utilizar apenas aqui, né, nesse pedaço isolado da nossa aplicação. Então a gente pode ter uma pasta hooks aqui, nada impede, entendeu? Se for algum service, por exemplo, que você utiliza apenas aqui, você pode criar também uma pasta service aqui e criar o seu serviço, né, que comunica com a API externa, alguma coisa assim, aqui dentro também, tá? Então você não necessariamente precisa criar todos os hooks numa pasta hooks, sendo que aqui é para ser só os que são genéricos, né, o que você vai utilizar em mais de um ponto da aplicação, né? Então tem todos esses detalhes que a gente pode estar utilizando. E aí entra a parte da nomenclatura que eu comentei. Existem vários casos aqui que geralmente a gente utiliza nomenclatura do jeito que eu estou colocando aqui, né? Tem gente que utiliza basicamente assim. Imagina que você tem o componente list, né? E aí dentro do componente list você vai ter um index tsx, você vai ter um styles.ts, por exemplo, se você estiver utilizando style components, ou .css, se estiver utilizando algum CSS padrão, por exemplo, né? Eu vou colocar ts, ou, por exemplo, um teste.ts, e por aí vai, né? É uma nomenclatura válida, né? Então, como eu falei, não existe bala de prata. A gente pode fazer, para melhorar um pouco isso daqui, isso aqui não tem nada de errado, tá? Você pode fazer dessa forma aqui, eu utilizei essa forma por muitos anos. Uma outra forma que a gente pode fazer também seria esse modelo que eu estou mostrando aqui. Seria o seguinte. Eu vou criar os outros componentes primeiro, depois eu volto no index, tá? Então eu vou ter, por exemplo, o meu componente em si, o meu componente de list em si, nesse caso, ele vai ser o meu list.tsx, certo? Que é esse cara aqui. Aí eu vou ter meu teste do list, que vai ser o list.spec ou .test, tanto faz, .tsx nesse caso. Como é o componente React, né? Eu vou ter, por exemplo, meu list.stories.tsx também. Isso aqui é meu arquivo de documentação aqui do Storybook, né? E aí, por fim, né, eu vou ter meu index.ts, não tsx. Por quê? Porque esse meu index aqui, ele vai ser o carinha que eu vou apenas importar. Aliás, desculpa, né? Eu vou apenas exportar daqui de dentro da minha pasta list apenas o que for necessário para ser utilizado fora. Exemplo. Nesse caso aqui do list, o que eu vou exportar isso daqui, né? O que tem aqui dentro que é importante para componentes externos? O meu componente em si, né? Meu list.ts. Então aqui dentro do index eu faria o seguinte, né?
Aqui eu não tenho nenhum arquivo criado, né? Mas eu faria o seguinte. Eu pegaria meu list, que ele vem de dentro do... Meu list... Esse cara. Certo? Aqui ele tá falando que não tem nada lá dentro, né? Então, deixa eu criar algum componente aqui dentro. Só para ele parar de reclamar. Então, export const list. Então, eu vou ter um H2 aqui, list. Certo? Beleza. Então, agora ele já entendeu, né? Então, daqui de dentro agora, do list, eu vou apenas exportar o meu componente. Eu não preciso exportar o teste, não preciso exportar nada de storybook. Os hooks aqui e os componentes, eles são utilizados apenas aqui dentro, então também não preciso exportar esses caras aqui de forma externa, né? A esse componente aqui. Então, por exemplo, para utilizar esse carinha, o que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui, por exemplo, no index e, pô, preciso agora utilizar o meu list. Então, eu vou pegar aqui list, olha lá, ele já entendeu. E aí ele vem lá de dentro do meu list. Olha lá que interessante. Então ele já vem, aí entra um outro detalhe, né? A gente não exportar de forma default os nossos componentes, né? Geralmente a gente exporta, não tem problema, mas uma boa prática é a gente exportar eles nomeados, né? A gente importar eles nomeados aqui nesse caso. Aqui eu estou exportando default, mas por exemplo, aqui seria uma boa prática a gente exportar como const, né? Então eu vim aqui, por exemplo, assim, né? Ou dessa forma. Também funciona, certo? Aí lá dentro do meu pages aqui, por exemplo, deixa eu ver se o meu app tem aqui. Aqui dentro do meu, aqui eu não estou usando. Então eu vou vir aqui em pages, por exemplo, para a gente ter uma ideia. Vou criar aqui um dashboard tsx e aqui de dentro eu vou expor, aqui tem que ser um default, né? Que é padrão do Next. Export default function dashboard. E aqui eu vou chamar, vou chamar aqui de dashboard page só para não dar conflito. Dashboard. Olha lá, então ele já entendeu e importou aqui para mim nomeado, né? Se eu remover aquilo lá, por exemplo, e colocar aqui como export default, aqui já vai me dar erro porque eu não tenho esse arquivo, mas aí eu tenho que importar ele assim. Qual que é o problema disso daqui? Porque aqui o outro dev, né, que for, ele pode chamar isso aqui de qualquer coisa, né? Chamar isso aqui de blá, funciona. Não é o nome do meu arquivo, mas como eu posso renomear o default, então ele pode, né, colocar qualquer nome aqui. Só que aí vem outro problema, né? Com const também, né? Com const aqui também nada impede do usuário aqui, do outro dev no caso, ele poder renomear o nome, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer assim também, né? Ou é S, deixa eu lembrar. É S. Então assim também ele renomeia, mas dá um pouco mais de trabalho, né? Você reparou ali, né? Então, acho que assim fica mais claro do que é. Então, geralmente, né, opte por exportar, né, não de forma default, né? A não ser que seja necessário, né? Quando nesse caso aqui do Next, aqui nesse ponto é necessário a gente exportar default. Mas enfim, né? Vamos continuar aqui. Acho que isso aqui sanou várias dúvidas de muita gente, né? Então deixe nos comentários, né, se esse vídeo está te ajudando até aqui. E vamos continuar aí com mais dicas, né? Bora lá. Eu vou fechar esses arquivos aqui. Vou voltar pra cá. Beleza. Vamos seguir as pastas aqui pra gente entender mais como é que funciona, né? Vou minimizar aqui. Bom, a gente falou de components. Aí, geralmente a gente vai ter uma pasta de constantes também. O que são constantes? O próprio nome já fala, né? Então, alguns itens que não vão mudar na nossa aplicação. Então, a gente geralmente coloca aqui em constantes. Por exemplo, no Next, a gente tem que verificar até a versão 12, né? A gente tinha que verificar se estava rodando no servidor ou se estava rodando no client, né? Então, geralmente, a gente tinha uma constante, né, que chamava is running on server. Isso aqui não é obrigatório, tá? Mas era uma boa prática para a gente não ter que ficar repetindo isso aqui sempre. Então, era só para verificar, né, se estava rodando no servidor, né? Se o type of de window for undefined, quer dizer que sim, senão ele não está rodando, né? Então, o is running on server aqui seria falso, né?
Isso aqui não era obrigatório, você podia fazer isso daqui, né? Separado aqui. Mas geralmente eu colocava isso numa constante, né? E utilizava essa constante na minha aplicação, né? Beleza. Contextos, né? Qualquer aplicação ali, geralmente de talvez pequeno ou a partir de médio porte ali, já vai precisar de alguns contextos aqui do React, por exemplo. E aí, né, a gente vai ter uma pastinha de contextos aqui, né? Contexto de autenticação, por exemplo, tudo mais. A pasta functions também é importante. Essa pasta functions seria as nossas funções mesmo, funções que são utilitárias ali na nossa aplicação. E aqui entra aquele detalhe que eu comentei do index. Aqui, ó, veja que eu tenho dentro de functions, eu tenho um arquivo index. O que ele faz, ó? Ele só exporta cada função que eu tenho aqui dentro, certo? Olha que interessante. Por quê? Porque quando eu for importar qualquer função dessa daqui, eu não vou ter que importar de src /functions check objective is empty, por exemplo. Não, eu vou importar direto de src /functions, entendeu? E aqui de dentro ele vai pegar esse carinha. Massa, né? Não sei se deu pra entender. A importação seria assim, ó. Check. E aqui eu pegaria, por exemplo, quando eu for... Isso aqui imagina que seja um outro arquivo, tá? Seria, por exemplo, lá na página dashboard. Dashboard TSX. E aqui eu pegaria direto de functions. Certo? Aí, ó. Então eu não precisaria passar aqui functions o check aqui, objectives empty, por exemplo, né? Só functions aqui ele já entenderia. Então, e aí se eu precisasse dessa função aqui também, então ficaria assim, né? Isso aqui seria muito interessante. Aqui no caso eu peguei fui de cima, vou pegar isso aqui. Entendeu? Então, se fosse da forma anterior ali, cada um tendo um export, cada arquivo aqui, cada pasta aqui dentro tendo o próprio export, o que aconteceria? Aí eu teria que ter o barra esse cara. No caso não é esse nome, né? O check numeric. Aí eu teria que ter um outro cara aqui, que seria o check is objective empty e por aí vai, né? Então, não, é assim que escreve, isso. Então, veja, todos eles estão dentro de function, mas eu teria duas linhas aqui para cada import separado. Do jeito que eu estou fazendo aqui com o index, né, eu poderia fazer daquela outra forma que eu comentei anteriormente, né? Então, eu poderia fazer dessa forma, certo? Beleza. Hooks, né? Então a gente vai ter, né, uma pasta só para hooks. Esses aqui são hooks genéricos, né? Então são hooks que a gente pode utilizar em toda a nossa aplicação. Então não necessariamente eles vão ser exclusivos, né, de algum componente, de alguma página em si. Então aqui são hooks que são globais. Por exemplo, você pode criar um hook para fetch, um hook nesse caso aqui para query state e por aí vai. Então, pode ter vários tipos de hooks aqui. Pages, como eu comentei, é uma pasta que... Eu vou até apagar isso daqui. É uma pasta que a gente tem que ter em qualquer versão ali do Next, principalmente da 12 para trás, né? Da 3 em diante, a gente pode coexistir a Pages com a app, mas a app futuramente ela vai acabar substituindo a pasta Pages, né? Services, então aqui que a gente vai ter as nossas requisições HTTP. Então geralmente é aqui que eu deixo... Até deixo uma pasta aqui HTTP e aqui eu deixo a parte de tipagem, né? E a pasta de por item, né? Nesse caso aqui eu estou chamando aquela API do... Deixa eu até ver o nome aqui. Não tem um env aqui. Mas é a API do... Acho que é People Handle People, acho. Enfim, então aqui é só para testar, né? É uma API pública, isso que eu estou comentando. Então nesse caso aqui a gente teria, né, uma pasta. Eu geralmente gosto de ter uma pasta HTTP e lá dentro para cada entidade, né, people, por exemplo, users, orders, se for de pedidos, drivers e por aí vai.
eu teria uma pasta para cada requisição dessa, né? E aqui na minha API é onde eu tenho a minha configuração, né? Da API, no caso que eu estou utilizando o Axos, beleza? Teria uma pasta styles aqui, né? Então seria a parte global e a parte do tema, bem simples também, né? E finalmente aqui a pasta templates que eu comentei, que seria tipo um wrapper, né? Um container para nossas páginas ali dentro de pages, né? Igual eu mostrei aquela hora. Então eu tinha criado uma rota dashboard aqui, e aí eu estava importando apenas o meu componente já pronto, estilizado e tudo mais lá para o meu page, né? Para minha rota de dashboard. E úteis, né? Então geralmente a gente vai ter uma pastinha úteis ali, que são algumas geralmente funções utilitárias que a gente não se encaixaria no restante das outras páginas aqui. Então a gente deixaria aqui, por exemplo, talvez uma parte de configuração do Style Components, ou se você estiver utilizando Material UI, aquele Emotion Cache, geralmente eu colocaria aqui dentro. Então é isso, né? Basicamente isso. Bom, eu acho que é isso, né? Pelo vídeo de hoje, acho que é isso. Ficou grande, mas acho que ficou bem explicativo, né? Então deixa nos comentários, né, se vocês gostam de vídeo um pouco mais longo, mas que traga mais conteúdo, eu detalhe mais, né, cada um dos itens ali e tal, e não dou só um overview, passo por cima, eu explicando cada detalhezinho ali, igual eu fiz nesse vídeo aqui, né, que eu posso trazer mais vídeos assim, beleza? Então galera, se você gostou desse vídeo, né, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, comentário, deixa seu feedback aí, né, se você tá gostando dos vídeos no canal. Então eu tô sempre trazendo conteúdo que a galera tá pedindo aí nos comentários, ou então lá no LinkedIn. Então você pode deixar aí nos comentários aí sugestão de tema de próximo vídeo e tudo mais. Porque esse vídeo aqui, ele é fruto, né, de sugestões que eu recebi. Beleza? Então, é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.